Olá, boa noite, leitores do C-Chat. Está começando aqui mais uma live nessa noite de terça-feira, né? E hoje a gente vai bater um papo com a jornalista âncora do Jornal do SBT, a Neila Medeiros, né? Vamos esperar o pessoal chegar, daqui a pouco a Neila vai estar por aqui também. Para quem não sabe quem é a Neila é âncora do Jornal do SBT. E ela tem uma filhinha, a Júlia, que ela tem uma síndrome chamada Silver Russell, né? Que causa uma motricidade nos lados do corpo, né? A parte cognitiva é preservada. E foi a partir daí que ela começou um processo, ela e a família dela, ela, o marido e a filha, que como ela diz, eles vivem em torno da maconha hoje, né? Porque o tratamento da pequena Júlia é feito com cannabis, né? Boa noite, gente. Então, ó, eu tô com o celular na mão. Quem tá acompanhando as lives sabe que eu tô sem o meu. Ai, como é que é o nome? Meu tripé. Então, eu tô assim, a Neila já tá aqui com a gente. Deixa eu só escrever aqui, né, o nosso título de hoje, nosso tema de hoje, que é família e cannabis. Vocês vão entender por que família e cannabis, tá? A família da Neila aí é toda envolvida nesse processo por conta aí do tratamento da Júlia. Então, deixa eu colocar aqui família e cannabis. Enquanto isso, pessoal, tem nosso canal também no Telegram. Espero que vocês já estejam por lá, que é o Chat Underline Oficial, tá? Então, fiquem de olho. Família e Cannabis, estou publicando aqui. Vou fixar para quem estiver chegando. Então, a gente vai convidar a Neila. Para quem chegou agora, a Neila é âncora do Jornal do SBT, lá de Brasília, né? E ela vai batendo um papo aqui com a gente sobre o processo de tratamento da Júlia com a síndrome de Silver Russell. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, chamar a Neila. Pessoal, lembrando que podem mandar perguntas, né, durante o ao vivo aqui, que eu vou pegando, né, Olá! Olá, Neila, tudo bem? Oi, Carol, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite dessa troca aqui tão importante, viu? Eu que agradeço poder falar sobre esse assunto com uma abordagem amigável, feliz, com pessoas do outro lado que entendem a motivação real de tudo isso. Muito bom. Geralmente, então, tem um embate aí, né, Neila? Vai falar, tem muita coisa para sempre estar explicando. Não que a explicação não seja necessária, né? Mas às vezes cansa um pouco, né? É bom falar com os nossos, talvez. É bom, é bom. Porque a gente vê tanta coisa por aí que quando a gente consegue sentar aí metade do caminho, você não precisa explicar, né? Você já facilita a conversa, você já começa numa abordagem muito mais à frente, não tem que ficar ainda correndo atrás de provar algo que a gente já sabe. Bom, então o que a gente já sabe aqui é que a maconha é um excelente tratamento para uma série de patologias e transtornos. E a Neila vai contar então um pouquinho aí, né, Neila, da história de vocês e da Júlia. Como é que tudo isso começou e em que pé que tá? Como é que tá essa história? Conta pra gente. Olha, eu acho que a cannabis é de Deus totalmente. Não existe nenhuma outra planta na natureza com a quantidade de benefícios que a cannabis tem para todo tipo de pessoa, em toda a faixa etária, para todo tipo de patologia. É claro que são tratamentos diferenciados e individualizados para cada um dos casos. Mas é a mesma planta, né? No sentido de que é a cannabis, com toda a sua variedade de genética, é uma planta milagrosa. Eu não conheço nenhuma outra no mundo com as capacidades que a cannabis tem. E é uma revolução. É uma revolução para o mundo e foi uma revolução para a minha família, né? A Júlia teve um problema quando era muito pequenininha, ela teve uma alergia a nimesulida, que é um remédio simples que todo mundo já tomou, talvez um dia, e ela acabou tendo uma infecção generalizada, e dentro dessa infecção ela teve um edema cerebral. E então é como se ela tivesse tido uma AVC, ela paralisou todo o lado direito do corpo, muito pequenininha, e aí ela aprender tudo, sentar, mover a musculatura do outro lado, treinar o outro lado do corpo. Hoje a Júlia já tem 19 anos, é uma adulta, praticamente. Você está conseguindo me ver? Está cortando? Tô te vendo. Isso. Pessoal, também feedback pra gente de Tá. áudio, imagem, tá? Você está Mas pra mim tá tudo congelada. ok, mas a gente precisa de vocês aí. Tá. Então, a Júlia, ela teve o lado direito paralisado, teve que reaprender tudo, só que se fosse um ladinho só que não fizesse nada, tava bom.
Só que, a um lado, câimbras e espasmos. São dores muito fortes e os espasmos são tão fortes que ela chegou a deslocar o dedão da mão, teve que fazer cirurgia para botar o dedão no lugar. Ela sempre sofreu de dores muito grandes, né? E como os espasmos não são controláveis, ela precisava tomar tudo isso com remédio. E os remédios eram muito fortes. Ela tomava Rivotril e morfina. E já não resolvia mais. Até que um dia a Júlia falou assim, mãe, não quero mais, para mim deu. Eu quero tirar meu braço para ver se acaba com isso. E nesse dia eu desesperei. Eu falei, não, peraí, não é a solução, né? Amputar um braço para cortar dor não é a solução. Nesse dia eu lembro que eu orei de joelho, fiquei super desesperada. E a solução milagrosamente apareceu com uma pessoa. Eu posso filmar você? Ela tá dançando aqui na minha frente. Mas eu não posso mostrar. Eu já fui excluída do Facebook umas 4 vezes. É porque hoje em dia eu não uso mais tanto, mas eu já fui excluída por postar foto dela sem autorização. Ela Jura? bloqueada. Ela é uma jovem normal. É uma jovem normal. Então eu descobri num vídeo em que uma pessoa com Parkinson usava o óleo e parava de ter espasmo. E quando eles usaram a palavra espasmo, eu falei, espasmo é o que a Júlia tem. E eu falei, será que isso funciona para a Júlia? E eu entrei em contato com o Fischer, com a família Fischer, né? E comecei a descobrir sobre esse assunto, fui pesquisar, fui ver e descobri que era um mundo e que tinha uma montanha na frente para poder chegar nesse mundo. Era um negócio assim... Se eu for falar para você, eu posso até espantar muita gente, mas desde que a gente começou essa história, há uns 4 anos, muita coisa mudou. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que não mudaram. Continua a mesma. A gente vai ter que falar sobre isso, mas, assim, eu tive muita dificuldade para poder chegar e ter acesso ao medicamento e acertar o tratamento dela. Porque o tratamento dela só ficou melhor a partir do momento que a gente teve a possibilidade de cultivar. Não existe um remédio que vai ter na farmácia que vai resolver a questão. Esse remédio vai trazer uma familiaridade para o organismo, a pessoa não vai ter outra opção para bater, ela vai ter que dar uma desmamada, como a gente fazia com cura, para o efeito voltar a ficar bom de novo. Então, assim, muita água rola por debaixo da ponte. E a gente é uma família privilegiada porque a gente conseguiu, a duras penas, um habeas corpus que desse a liberdade da gente ficar no ponto que a gente está hoje de tratamento. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas e muitas e muitas mães. E mães em situações muito mais críticas do que a minha, porque tem filhos muito mais comprometidos, são pessoas que têm situação financeira muito mais complicada, que moram em bairros muito menos acessíveis e seguros do que o meu, e que não terão a menor chance no nosso país de ter um habeas corpus e de cultivar a planta. Até porque, quando chega nesse ponto, descobre que não é algo simples. Que não é uma semente que você joga na terra, ela nasce, a planta está pronta, você extrai e faz o óleo. Não é. E com as possibilidades que estão avançando no país de cultivo ou de liberação de remédio, claro que isso é um avanço, mas isso não chega nem perto da ponta. Aquela mãe lá da zona norte vai continuar tendo dificuldade para ter acesso a esse medicamento e vivendo a angústia que eu vivia antes de ter meu habeas corpus. Então, resumindo, porque você só me fez uma pergunta até agora. Não, tá ótimo. Eu adoro entrevistar jornalista por causa disso. A gente deixa rolar. Hoje a gente tem uma vida maravilhosa, tranquila, mas assim, os problemas da Júlia estão resolvidos? Não. Ela vai ter problema pro resto da vida. Ela tem que estar sempre em dose. Só que a diferença é que hoje ela não toma remédios alopatas terríveis, como ela tomava antes, fazia misturas diabólicas. O que é você tomar Rivotril com morfina que ainda sente dor, né? Quando você chega com uma planta que, se você consegue a liberdade de plantar na sua casa, você tira uma pá de outros remédios, é uma coisa muito revolucionária para que seja impedido. Para que as pessoas sejam impedidas de ter acesso. Você que, Carol, que acompanha esse assunto, você está num espaço agora, criar um espaço de fala, você já um espaço de fala para discutir esse assunto, e você está vendo o que é hoje o país.
Ah, você pode usar? Pode, mas você tem que mandar por fora. Ah, você pode manipular e fazer seu remédio? Quase pode, mas você vai ter que mandar buscar matéria-prima fora. Ah, você pode ter acesso a isso ou aquilo. Você pode brigar na justiça para conseguir? Pode até ter, mas vai ter que mandar trazer e vai comprar em dólar. Não faz o menor sentido. Quando você poderia ter emprego sendo gerado aqui, pesquisas sendo feitas aqui. A gente tem pesquisadores de altíssimo nível para todos os assuntos no país. A gente descobriu hoje a importância deles, né? Porque quando a gente está numa pandemia, ou quando tem surto de Zika, ou de uma série de outras coisas, nossos cientistas valem muito. E a gente tem toda essa turma aqui, mas a gente não tem a matéria-prima. E a gente fica mandando dinheiro para fora, um dinheiro que a gente não tem, uma moeda que é muito mais alta do que a nossa. E as pessoas continuam sem acesso. A gente podia resolver questões financeiras, questões de trabalho, emprego, questões de pesquisa. A gente poderia fazer tantas coisas. A gente não teria governo sendo obrigados a pagar medicamento que eles recusam a pagar, ou porque sai caro, ou porque acha que não precisa. E a situação que a gente vê hoje, principalmente agora nesse momento de pandemia, é desastrosa. São mães com deficientes em casa vendendo os pertences, rifando uma estante da casa para poder comprar um remédio importado. Isso é desumano. Porque mudou? Não mudou, para mim não mudou nada. Eu digo assim, no país, não na minha vida. Enquanto essa mãe da ponta não tiver a condição de ter um remédio fácil todo mês, não mudou. A gente tem dado bastante matéria aqui, viu, né, a respeito de pessoas que estão nesse lugar de desespero mesmo, né? Porque depois que ela consegue uma prescrição, que já ainda é um processo, né, de chegar até esse médico, e os médicos realmente têm os seus preços, não é uma questão de ser caro ou barato, cada um tem a sua logística aí. Mas aí quando ela chega nesse ponto, aí, por exemplo, ele vai lá e receita, né? Aí é a hora de importar. O dólar a 6 por 1. E aí ela dá de cara precisando aí de 6 frascos que custam pelo menos R$ 1.500 cada um. Aí, então a gente tem dado várias histórias de pessoas fazendo vaquinha na internet, sempre muito desesperadas, a família, né? Atrás daquele óleo, porque o médico tem a firmeza de atestar aquele tipo de óleo. Então também, às vezes, não adianta, né, entrar num outro processo, ela tem um acompanhamento. Então tá chovendo aqui, a gente também tem muita gente muito maneira, muito legal, que ajuda, né? São pessoas que fazem, Nessa hora que você fabricam. solidariedade de gente. Só que você falou tudo. Essa solidariedade, ela vem porque precisa ser solidário com uma coisa que a gente não precisaria, né? Que é o autocultivo. Né? A gente acabou de dar, saiu hoje mais um habeas corpus, mas é sempre nesse processo. O cara conseguiu o HC agora para dor crônica no braço, né? Uma coisa que também já é mais difícil. Estavam dando mais para algumas doenças, né? Ou patologias mais graves. Então, uma doença crônica, legal. Só que olha o processo, né? Todo jurídico, né? Esse cansaço, esse desgaste. Você falou assim, você tem a receita, você tem que importar o remédio, dólar 6 para 1. Você já andou um processo enorme quando você disse que a pessoa tem a receita. E conseguir a receita, gata. Você precisa pagar uma consulta de R$ 800 com o médico para ele prescrever algo que qualquer médico pode prescrever. Mas os médicos não conhecem, os médicos têm medo, né? Muitos não querem entrar nesse esquema porque tem que matar não sei quantos leões por dia, 7-1 todo dia. E você precisa acompanhar aquele tratamento, é um tratamento individualizado. A planta da Júlia não é a planta da Marina, não é a planta do João, né? A planta que a Júlia usa de manhã não é a que ela precisa de noite. E outra coisa, você falou do preço do medicamento. Eu tenho o pai de uma amiga, um advogado seríssimo de Brasília, um queridaço, que descobriu que tem esclerose múltipla agora, no fim da vida. Um cara que tem uma vida condição e para ele pesou o tratamento, porque você comprar Mevatil todo mês, sendo que aquilo que eu te falei, você só tem um tipo de medicamento. Você fica tomando só ele, chega uma hora que ele não faz efeito. Né? Você tem que ter alguma coisa para contrabalancear, você tem que ter uma cepa diferente para você poder fazer essa coisa. É caro para qualquer pessoa, é caro para quem tem dinheiro e é impossível para quem não tem. A gente precisa então? Você falou que você usa cepas diferentes com a Júlia? Sim, sim. O que aconteceu? Como no funciona? Começo, primeiro a gente foi no mercado negro para conseguir artesanal. A primeira que a gente experimentou foi importada.
Beleza, funciona, funciona. E agora? Até a gente conseguir a autorização da Anvisa, até conseguir comprar o remédio, até conseguir uma série de coisas, fomos para o mercado negro. Mercado negro, whatever, pode ser qualquer coisa dentro da seringa. Ninguém diz assim, olha, essa aqui é a planta tal, tanto de THC, tanto de CBD. Não existe isso, você compra no escuro. Hoje eu sei que se você fizer 25 seringas e deixá-las lá curando para alguém comprar ou para alguém tomar, porque era assim que eu comprava, o THC já estava lá nas últimas, degradado, minha filha tomava e ficava pouquíssima. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que... A gente faz a quantidade que ela vai tomar. Acabou, vai ter que fazer de novo. Tem que ter planta sempre florindo, planta sempre no ponto de você fazer. Aí a gente começou a tomar porque eu falo porque todo mundo aqui em casa, eu, meu marido e a Júlia, a gente experimenta tudo que ela toma. Se a planta funcionou, se não funcionou, que tipo de efeito, para ir acompanhando. Aí a planta que tinha dava sono, devia ser uma índica barra pesada. Ela ia para a escola, ela dormia na carteira. Se concentra. Então a gente precisava de uma planta high para usar de dia. E até isso, uma menina que tinha depressão, que queria tirar o braço, que queria morrer, que queria tudo isso, ela precisava de que tipo de planta, pelo amor de Deus? Não uma planta que dá paranoia, não um negócio que eu botava na seringa e eu não sabia o que tinha dentro. Então a Júlia tem plantas que ela usa para dormir. Tem plantas que ela usa para estudar. Tem planta que ela usa para relaxar. E isso você só sabe se você plantar. A gente não pode comprar semente. Nosso habeas corpus não autoriza. A gente pode produzir semente. Então, eu tenho um marido em casa que virou super mega pesquisador de cannabis. E que ele hoje é uma das pessoas que mais entende de cannabis que eu conheço. Pesquisando, analisando, errando, acertando, misturando cepa, fazendo genética. Entende? Com o que a gente tem nas mãos. Mas é maravilhoso, assim, porque se não é isso, você não tem para onde... Você não tem quem te passe informação, você não tem aonde procurar. Você tem que se virar. E se você chega para uma família e manda ela plantar, você acha que é fácil? Para você plantar nas condições, por exemplo, que a Anvisa exige, tem que ser indoor. Você gasta muito mais, porque você não aproveita a luz do sol, você precisa de iluminação cara. Vou abaixar aqui um pouco, porque eu acho que tá dando... E aí você tem uma série de complicadores, não é uma planta simples. Você precisa de uma areia boa. Você não pode botar nenhum tipo de defensivo, nem de agrotóxico, nem de nada. Você não pode ter contato, você não pode ter um monte de coisa. E uma planta que todos os bichos amam. Todos os insetos amam. Então você não precisa ter. A gente aqui em casa compra joaninha. Quando tá na época de floração, que você precisa tirar os bichos da planta, você não pode botar nada. Isso tudo é muito caro. A gente gasta Comprar joaninha nova, essa eu nunca tinha ouvido falar. A gente gasta uma pá para poder manter o cultivo. Agora, o Renan descobriu, o agro brasileiro está apaixonado, porque ele descobriu que a gente tem de tudo, de produtos muito bons, produtos orgânicos, com preço super acessível no país, e ele não compra mais nada de fora. Então, assim, são fertilizantes, são como é que se diz? São defensivos naturais, coisas riquíssimas produzidas no país, pelos nossos cientistas, entende? E enquanto a gente está detonando um lado porque tem agrotóxico, tem o outro que os caras estão criando coisas maravilhosas que pode ser usado aqui no nosso campo, nas nossas plantas. E por causa disso, Carol, a nossa casa é um viveiro. Porque por causa das plantas da Júlia, quando a gente tira uma planta, a gente não reaproveita a areia. Então, eu começo a criar outro tipo de planta. Eu tenho suculentas, eu tenho samambaias, eu tenho um monte de plantas. Nossa casa vive isso. Nossa casa tem cheiro de cannabis. Nossa casa tem flores de plantas pelas escadas, porque o grow fica num lugar, aí o laboratório dos clones fica em outro, aí a sala para a gente poder fazer a extração com a prensa é em outro. E homem, você sabe como é que é, né, querida? Na organização, né? Virou o brinquedinho, né? Era os carros, agora é o nosso grow, né? Aí ele faz tudo. Meu marido faz tudo. Tudo dentro de casa. Ele faz tudo. Ele só não deixa arrumadinho depois. Então, a minha casa sempre tem areia no chão, sempre tem planta no chão. Mas, assim, a nossa vida é isso. As pessoas sabem disso. O filho da minha personal, um dia, deixou um casaco aqui em casa. Passou uma semana o casaco aqui em casa, né? E o casaco ficou aqui na sala, onde a Júlia assiste, tudo vaporiza, do lado do vaporizador. Aí disse que um dia ele saiu
e encontrou alguém e tava um cheiro, né, no ar. Ele falou assim, mas esse cheiro é da casa da tia Neila. Era o casaco da Júlia que tava dentro do carro. Aí falou assim, mas esse casaco que tava lá na casa da tia Neila tá com cheiro de negócio. Mas esse é o cheiro da casa da tia Neila? A minha casa cheira isso. A minha casa é um viveiro. Mas a gente Muito nem... interessante. Eu tenho uma filha de 21 anos que não se interessa, que ela não quer saber nem o que tem, nem o que não tem. Isso faz parte da nossa vida, é a nossa vida. É uma Eu coisa queria. simples. Qual que era a diferença, então, né? Você falou sobre a necessidade do plantio, do cultivo, para entender o que tem dentro do que você está dando para o seu filho, né? Ou para quem precisa, Claro. para você entender, né, a quantidade de canabinoides, quais são e os motivos. Qual que era a reação da Júlia antes de vocês cultivarem com os óleos que ela tomava antes? Que vocês viram uma diferença depois que vocês começaram a Então, cultivar? a gente teve alguns episódios da Júlia ficar louquíssima com remédio artesanal, né? Tipo assim, ela tomou, falou, mãe. Então, na hora a gente já suspendia. Tipo assim, não é uma coisa boa. Até a gente, como é que a gente começou o nosso cultivo? A gente começou o nosso cultivo com 8 plantas que a gente ganhou. E a partir dessas plantas, a gente foi misturando as genéticas e na época a gente ganhou plantas novas. Antes da gente ter habeas corpus, a gente conseguiu algumas sementes, a gente conseguiu comprar em bancos de sementes de fora, com a genética que a gente precisava. Como a gente estava tudo na ilegalidade, era a nossa opção, porque até isso é maluco no Brasil. Você não pode chegar lá e falar assim para a justiça, olha, eu tenho uma filha e ela tem problema de saúde, eu preciso disso daqui, porque senão minha filha vai morrer. Não, primeiro você tem que fazer o trem errado e pedir para não ser preso. Você precisa cultivar e falar assim, não me prenda, não leve minhas plantas, né? E foi isso que a gente fez. Então, nessa época, a gente comprou semente. Tudo que a gente tem hoje ainda é dessa época. E a gente só faz transformar e cruzar genética e produzir novas sementes. Depois disso, a gente descobriu coisas incríveis. A gente descobriu que a maconha é maravilhosa de cheirosa, que cada uma tem um cheiro mais especial que a outra. Tem umas que cheiram a manga rosa, sabe? Tem outras que tem um cheiro verde, de fruta, de tudo que você imaginar. Tinham plantas que a Júlia usava assim, que ela ria o dia inteiro. Que ela falava assim, adorei, eu quero essa. Entendeu? Ela voltou a desenhar. Hoje ela pinta quadros, ela pinta paredes. Ela entrou na faculdade, hoje ela faz cinema. E ela, no primeiro ano de faculdade, ela já ganhou um prêmio de um curta-metragem que ela fez com um grupo dela. Em 2 lugares ela ganhou prêmio, no IESB, na UNB. Foi uma revolução na vida dela, porque ela passou a ter vida. Ela parou de ter vergonha do tratamento, porque o tratamento dela passou a ser uma coisa interessantíssima. Ela não estava mais tomando remédio tarja preta, ela estava usando cannabis medicinal. Quando entrou na faculdade, descobriu um monte de amigo de cinema, todo mundo usa maconha, então ela não era uma estranha no ninho, ela era da hora, né? Eu acho que isso Com as melhores plantas. eu acho que isso para ela foi muito libertador também, porque ela descobriu o lado da cannabis recreativa, digamos assim, com os amigos, né? O que isso significou? Não preciso ter vergonha, não preciso ter medo, né? Eu tenho uma turma, eu posso me inserir num grupo, foi super bem recebida. Hoje eu acho que ela tem mais orgulho do tratamento dela, ela tem orgulho do que ela faz, a vida dela continua, ela ainda tem dificuldades, ainda sente dores, né? Precisa aplicar botox a cada 6 meses. Agora mesmo, está acabando o efeito do botox, ela já está toda dura de novo. Mas o que a cannabis faz? Corta a dor. Ela não é uma menina de dor crônica mais. Mas ela tem as dificuldades da mobilidade. A mão dela não tem função de garra. A gente está agora tentando descobrir se aquelas luvas que foram feitas para o maestro servem para ela, que são luvas que você veste a mão, mas que elas são biônicas. Até então, as luvas que existiam eram luvas biônicas para quem não tem a mão, né? Então, assim, é uma eterna experimentação. Hoje ela sente dores em lugares que ela não sentia. Lá, tô começando a sentir minhas costas. Com essa história de pandemia, tá sem fisioterapia. Então, para ela tudo é mais difícil. Não é uma coisa simples, entendeu? Então, a cannabis é para trazer qualidade de vida. Ela continua no Rivotril, por exemplo, mas é infinitamente menos do que o que ela tomava antes. E hoje a Com outra quantos coisa é anos que ela vaporiza ela, também. Vaporizar é muito bom para ela. com quantos anos ela começou a fazer o tratamento com a cannabis? Tem lá em cima, na minha bolsa tem.
Ela começou a usar faz uns 3 anos, com 16. Então é o que você falou mesmo, é uma 4 anos, revolução 15, recente, 15 né? para 16. Uma revolução recente na vida de vocês, né? Total. A gente mudou como família. A gente teve que entrar nesse projeto como família e o Renan não é o pai da Júlia, né? A Júlia é filha do meu primeiro casamento. E a gente namorava e ele já vivia essa situação. Para ele era muito angustiante. Quando ela estava em crise, ele ia na farmácia, comprava tudo que tinha de adesivo, a anti-inflamatório, a relaxante muscular, a remédio para dor. E aí, quando ele ficou vindo para Brasília, ele é fotógrafo, tem um estúdio em São Paulo, e ficava nessa ida e vinda, né? E chegou uma hora que ele falou assim, não, vamos lutar. E ele começou a ficar mais fixo em Brasília, foi quando a gente entrou na justiça para conseguir tudo isso. E foi um negócio tão forte, que mudou a nossa vida completamente, porque a gente descobriu uma advogada incrível, que ela é uma das mulheres mais interessantes, eu acho que para vocês conversarem a respeito de habeas corpus, porque o habeas corpus que ela montou foi tão inteligente, assim, foi tão bem estruturado com o desembargador e tudo, que ele é irretocável. O que aconteceu? A gente tinha, na época, eu acho que o nosso habeas corpus foi o 5º ou 6º do Brasil. Hoje já deve ter uns 70. Mas uma particularidade, o nosso tinha sido o primeiro e segunda instância. As pessoas que tinham conseguido ali no juiz, tete a tete, olha, minha situação é essa, o juiz se compadeciam e davam habeas corpus. O nosso foi uma luta. A gente entrou pela vara da família, aí mandaram a gente para a vara de entorpecente e depois a gente foi mudando. Foi um negócio assim horroroso, né? As pessoas tratavam a gente como se a gente fosse traficante. E a gente vivia num clima de tensão, a Júlia com medo de acontecer alguma coisa, levarem as nossas plantas ou da gente ser preso e o que a gente estava fazendo era errado. E quando a gente chegou, ninguém escutava a gente aqui em Brasília, nenhum jurista queria me ver, né? E de repente, quando a gente foi para a segunda instância, que a gente tinha que convencer 3 desembargadores ao mesmo tempo para conseguir o habeas corpus, chegou uma hora que foi bem tenso, né? E a gente encontrou, caiu no colo de um desembargador incrível, Dr. Jorge Leite, e um cara super humano, que você podia pensar assim, eu acho que ele é o mais antigo desembargador, um dos mais antigos da casa. Podia ter um pensamento completamente atrasado a respeito de qualquer coisa, mas foi um cara extremamente humano desde o começo. Ele não só me recebeu na sala dele para eu conversar, como ele chorou comigo. Ele me dava um lenço e falava assim, vamos lá, peraí, que história é essa? Ele falou, minha querida, eu não entendo nada de maconha, eu não entendo nada do problema da sua filha de saúde, mas eu vou me debruçar nessa história para tentar te ajudar. Então ele pegou todos os pontos de negativas que foram dadas pra gente, de desculpinhas, assim, mas tem um remédio que vai chegar, mas vai rolar uma liberação do não sei o quê. Tipo assim, passa pra frente. Só que cada passa pra frente é um dia de uma filha que não consegue dormir. Eu já passei uma noite segurando a mão da Júlia para segurar os espasmos para ela poder dormir. Porque tirou o gesso da cirurgia, ela estava com 2 ferros assim, atravessados pro lado de fora para botar o dedo no lugar. E o espasmo vinha, mexia os ferros, mexia tudo e a menina gritava. Eu passei a noite na cama dela, segurando a mão dela sentada para ela dormir de dor. Isso antes da cannabis. Então, quando as pessoas falavam não, elas estavam falando não era para mim, era para minha filha doente em casa, sentindo dor, pedindo para arrancar o braço. Isso para mim era um negócio assim, violento demais. De não querer me ouvir, de não querer me ver, achando que eu era o quê? Vocês acham que eu sou o quê? Que eu sou uma traficante que está pedindo auxílio para plantar maconha para vender? Não faz o menor sentido. Qual o sentido disso, né? Eu tô aqui pedindo humildemente para cometer um crime, né? Para eu vender maconha. Que eu vou fazer esse escarcel todo e avisar para o Brasil que eu quero plantar maconha para quê? Entende? E aí eu encontrei pessoas que foram anjos que Deus botou na minha vida. O doutor Jorge Leite, nossa, esse é um cara que eu amo pro resto da vida. Porque ele foi o judiciário humanizado para mim. Ele foi a resposta de um judiciário que está ali para ser justo com as pessoas. Eu sei disso por causa dele. Porque de todas as outras pessoas, o que me mostraram foi um judiciário insensível que não tá nem aí. Entendeu? Você via, na verdade, o que eu percebo, né, dessa história é o que você falou, é de passar para frente mesmo, de não querer ser o envolvimento, né?
se envolver Aí, naquela história, né? aí Pessoalmente vem essa falando, né? advogada maravilhosa, linda, que entende a dor, que manda fazer camisetas para todo mundo, para o dia da audiência, que reúne famílias que estão na mesma batalha, que atende gente de graça até hoje, que já conseguiu habeas corpus para uma família em outro estado, e que ela pega o carro e ela vai não sei quantas vezes lá para visitar a família. Ela manda trazer a família, hospeda a família e ajuda tudo. Gente assim, que você acha que não existe mais, existe e está fazendo a diferença. Doutora Daniela Tamanini, um beijo para você. Doutor Jorge Leite, um beijo para vocês. Foram anjos na minha vida. Doutor André Soares, defensor público, que foi quem reuniu essa galera toda. Amo de paixão também. E assim, por causa deles, foi criado um habeas corpus que pegou cada ponto, unindo a polícia, unindo a segurança do bairro onde eu moro, unindo a Anvisa. O desembargador foi em todos esses lugares, falou com o diretor-geral da polícia, falou com o presidente da Anvisa. Ele amarrou todos os pontos. Quando chegou no dia, ele deu uma aula de direito. Ele falou assim, olha, vocês falaram que ela podia esperar por causa disso. Não pode por causa disso. Vocês falaram que ela podia esperar por causa daquilo. Não pode porque eu fui atrás. Era só ter ido atrás. Ninguém foi atrás. Ele foi atrás. Ele trouxe um médico do STJ aqui na minha casa, veio visitar minha casa. Ele falou assim, eu vou na sua casa. Eu falei, pode ir. Eu preciso saber como é que é essa história. Ele não sabia o que esperar quando chegou na minha casa. E quando ele chegou aqui, ele descobriu que era a casa de uma família. Olha que interessante. Uau, Morava né? uma mãe, um padrasto, Veja só. 2 filhas, 5 cachorros. E ele foi entendendo qual que era a nossa dinâmica. A gente criou um grow sozinho, eu e meu marido. A gente não trouxe ninguém para esparrar nada dentro de casa. A gente fez sozinho, o negócio era sério. Tanto é que a gente ganhou a casa com um nome que é incrível, que eu só descobri depois o que significava. Inexigibilidade de conduta diversa. Sim, estamos cometendo um crime, mas porque é um caso de vida ou morte. Não tem outra alternativa. Vocês não estão me dando outra alternativa. Então, a gente construiu o grow sozinho, a gente pregou prego, fez tudo sozinho, com toda a segurança do mundo. Eu tinha funcionário na minha casa que sabia onde estavam as plantas, mas nunca tinha visto. Porque é tudo fechado, porque é tudo controlado. Não é um negócio que tá... Você chega na minha casa e o jardim tá cheio de planta. Não é assim. Mas é lamentável que outras mães não possam ter essa possibilidade, porque isso sim é o que resolve. Se cada mãe que passa por isso hoje tivesse o direito a botar sua planta no seu quintal e com uma orientação de alguém que entenda, você precisa desse tipo de luz, você precisa desse tipo de areia, eu vou te ajudar. É assim que... Consultoria, amor, amor. Ensinar. Desse jeito você vai salvar seu filho. Não estava desse jeito. Eu, quando consegui o habeas corpus, eu saí completamente da militância, porque a única coisa que eu consegui descobrir é que quanto mais você acha que você está perto, mais longe você está, e tem muita gente que se aproveita da situação, você fica magoado porque você está lutando, porque você tem uma pessoa doente em casa. Tem muita gente que está lutando porque quer o direito de plantar maconha. Eu não estou nem aí, cada um tem seus motivos. Mas assim, para quem está ali com a vida dependendo disso, é muito cruel não poder ter. É muito cruel você ter que ter dólar. É muito cruel você ter que importar algo que podia ter no quintal da sua casa para salvar seu filho. Sabe? E é bem cruel, né, Leila? Você ter que... É desobediência civil para você depois conseguir alguma coisa, né? Porque eu já tive alguns parâmetros, né? O doutor Emílio já esteve aqui com a gente algumas vezes, né? Da Rede Reforma. E ele fala abertamente, né? Sobre a necessidade de você plantar antes de você ter o habeas corpus, porque você precisa dizer que funciona, né? Para a justiça. Como a gente também já ouviu contrapontos de outros advogados falando, nossa, mas como assim eu vou instruir o meu cliente a cometer um crime para depois ir lá e dizer que ele não está cometendo um crime, né? Tal, mas é isso que a gente tem hoje, né? Você não pode ter medo. Porque se você tiver medo, você não vai sair do lugar. Não tem como. Eu estava assistindo um vídeo esses dias do cara que salvou mais de 600 crianças na época do Holocausto. Ele morreu há 4 anos. E ele foi para um programa de televisão, você lembra disso? E no fim, toda a homenagem acabou descobrindo que a plateia inteira era de crianças que ele salvou. Bem, ele estava infringindo as leis do país. Ele estava indo de encontro ao mandante do país dele. Ele estava infringindo as leis, mas ele estava salvando vidas. Quem estava errado? Era ele ou eram as leis? Entende? Eu só consegui dar esse passo de fé quando eu entendi que o que eu estava fazendo era a única alternativa para salvar minha filha. Eu sou uma pessoa pública. Eu trabalho com fatos, com a verdade.
eu tô ali para tirar o que é mentira e falar o que é verdade. Eu não posso ser uma pessoa hipócrita que fala uma coisa e faz outra, né? Eu na linha. Quem sou eu para fazer algo assim se não é algo necessário? E me julgaram também. Como é que você é doida? Vai plantar maconha, vai dar maconha para sua filha. Mas quando eu tava dando morfina com Rivotril, ninguém me parou. Ninguém se Ninguém me importa de parou. dar um opioide, né, que pode viciar, que pode matar, que é um dos maiores índices de morte nos Estados Unidos. O segundo maior caso de morte é o uso de opioides. Mas aí tá tudo bem, né? Da maconha que é o problema, né, Ney? Pois é, pois é. E hoje a nossa vida é isso aqui, uma família feliz, que trabalha junto, que cuida de planta, todo mundo tem o pé sujo aqui de terra, entendeu? Mas a gente tem uma vida super orgânica, a gente vive da natureza, e isso é só uma coisa da nossa vida. A vida segue, a gente tem projetos, a gente quer mudar de casa, a gente está construindo a nossa casa, sabe? A gente quer morar na roça, então a gente já tem mais essa preocupação. Como é que vai ser para a gente transferir o habeas corpus da nossa casa para um outro lugar onde a gente vai morar? Tudo é muito difícil, tudo é muito burocrático, tudo é muito complicado para algo que você precisa gerir dentro da sua casa, com sua família, é muito íntimo. Você precisa de terceiros para autorizarem algo que é muito íntimo. Eu acho que rola muita hipocrisia, muita falta de interesse de fazer com que esse assunto deslanche. A indústria farmacêutica é muito rica, os poderes têm muitos interesses envolvidos. Eu acho que cada vez que as pessoas dão um passo para liberar, é um passo para liberar para quem? Para grandes empresários, para indústrias grandes. As associações não têm oportunidade. Aquelas pessoas que estão ali se unindo para poder ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, ou grupos de plantio, ou clubes de plantio, seja lá para o que for, para isso não tem chance. Mas aí, se você for parar para ver, todo mundo usa maconha, todo mundo consegue maconha, cada vez De mais péssima pessoas qualidade, de né, péssima causando aí mais qualidade. problemas para a saúde do que, né, benefícios, porque eu já ouvi recentemente até que é muito legal que no final das contas todo mundo faz um uso terapêutico, né? O uso adulto, né? O uso recreativo, na E verdade, cada leva a um vez estado de mais. relaxamento, leva a um estado de, né? E é o que você falou, então, é de um fórum íntimo tão grande, a gente está falando de uma planta, né? E tudo bem a gente falar de morfina e companhia, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, qual que era a sua relação com a maconha antes desse processo todo em Muito relação a ela? natural, Carol, muito natural, assim, eu sou de uma família de pessoas com a cabeça super aberta, minha mãe é uma médica, meu pai foi hippie, entendeu? Eu vi maconha muito cedo na minha vida, mas isso nunca foi um problema, para mim tanto faz, né? Eu experimentei na adolescência, tinha uma época que era legal, tinha uma outra época que não era legal, que precisava de foco, de tudo. Foi uma introdução muito diferente do que aconteceu na minha casa, né? Eu sempre tive uma relação muito aberta com as minhas filhas. Claro que a história aqui em casa com relação a entorpecente ou a droga ou qualquer coisa, sempre foi o seguinte: olha, tem coisa na vida que dá para experimentar e tem coisa que não dá. Tem coisa que é uma ida que não volta. E eu sempre falava da maconha, assim, da relação que eu vejo na maconha na vida das pessoas que eu conheço que são maconheiras, se a gente pode falar assim. É um negócio que você consegue administrar dentro da sua rotina. Então, as pessoas usam a vida inteira. Então, tem gente que não consegue lidar com isso. Tem gente que tem uma relação de postergar, de começa e não termina, de não sei o quê, por causa da maconha. Mas tem gente que usa e fica muito mais produtivo e consegue fazer zilhões de coisas. Cada um com o seu negócio. Mas eu já falei para as meninas assim, se um dia quiser experimentar, se um dia quiser ter acesso, vai falar comigo. Não vai chegar na roda e pegar coisa preta no meio da rua, experimentar e achar que isso é maconha, não. Então elas tiveram o privilégio de descobrir dentro de casa o que é. A mais velha nunca experimentou, não gosta, não quer saber. Ela gosta de uma cervejinha de vez em quando. Entendeu? Mas não gosta de cannabis. A Júlia usa porque precisa. Então, assim, no começo ela não gostava de usar óleo, não é nada disso. Hoje ela usa o vaporizador, que ela gosta, porque ela já sente o efeito imediato. E já corta a dor imediatamente quando começa, né? O Vulcano, ela usa um vaporizador enorme que a gente comprou fora e ela inala. Então, vai só os canabinoides, né? Então, ela começou, no começo ela usava, mas não gostava. Hoje não, hoje ela já pede balão. E hoje ela já sabe, Carol, do que ela precisa. Ela fala assim, Renan, preciso de mais THC.
Aí fala assim, Renan, eu tô com dor, ou Renan, eu tô assim. Então ele vai pro tipo de planta que ela precisa e vai no grau de temperatura no vulcão que libera o canabinoide específico que ela precisa para aquele momento. Se é um mais Uau. anti-inflamatório, se é um mais para dor. Agora, tudo isso você só sabe se você planta, erra, acerta, pesquisa, estuda, lê fora. É isso que o Renan faz o dia inteiro. Então, por isso a gente consegue avançar, porque a gente tem a possibilidade de errar e de plantar, tem que ter isso. Não que eu acho que todo mundo tem que plantar em casa, porque não é uma coisa simples para todo mundo. Isso custa dinheiro também, mas eu É acho que ter toda também, cidade... né? É ter essa opção liberada, né? Como quem Sim, quiser, tiver na farmácia, tenha na farmácia, quem quiser plantar, que plante, quem quiser, né? Não ele é, tem que uma ter coisa um não é centro de excluir a outra, né? referência onde as pessoas possam ter acesso à planta, onde as pessoas possam entender sobre a planta, onde as pessoas possam ser acolhidas. Porque você vai chegar para um senhor e falar para ele que a maconha resolve o problema dele e ele tem preconceito. Mas se ele estiver numa sala com um psicólogo ou um médico, num vaporizador, que ele não vai fumar, que ele vai, né? Ele vai se sentir Caracterizar, né? acolhido. Ele vai entender do que se trata. E lá na frente ele não vai ter preconceito, porque ele está vendo o resultado. Eu estava conversando isso com o Renan falou assim, poxa, se você tem nos Estados Unidos, por exemplo, condomínios de pessoas idosas, né? Pessoas que cada vez mais estão buscando morar junto para poder se ajudar em condomínios de pessoas mais velhas. Tem condomínios canábicos nos Estados Unidos. E os idosos, ao invés de cuidar da horta, vão cuidar do grow. E isso é uma coisa positiva demais, porque eles se acalmam, porque melhora a dor, porque se distrai, esquece dos problemas, porque você relaxa, porque você fica menos ansioso, porque ajuda a passar pela velhice. Muitas pessoas que eu conheço, mais velhas, da geração da minha mãe, do meu pai, hoje, usam. Alguns que usaram a vida inteira e outros que passaram a usar agora para administrar essa fase da vida com mais tranquilidade. Nessa pandemia, gente que precisou para poder ficar calmo. Entende? Muitas. A gente tem Agora dado também várias não matérias adianta aqui. você pegar uma cepa que é muito THC, ou que dá nóia, ou que dá efeitos assim para a pessoa E ficar aí mais vai piorar. ansiosa. É, Neila, é uma coisa que eu sempre falo aqui pro pessoal que assiste a gente, né? E que, principalmente quando assiste, que a gente tem essa oportunidade de colocar. Eu sempre brinco que maconha não é bagunça, né? Pra não, gente não é honrar bagunça. mesmo. Pra gente honrar mesmo esse lugar do uso da maconha, que é justamente isso. Tem a cepa certa, né? Às vezes a pessoa tá lá no estado de depressão, pode usar uma cepa que pode piorar o quadro. Não é. Oba! Oi, Não caiu. é porque, não é porque é natural que é bagunçado, né? É justamente honrar todas as características, né, e possibilidades que ela tem a partir do estudo, né, do pessoal, empírico que seja. Não precisa só esperar os cientistas falarem, como vocês têm feito na casa de vocês, né? Mas saber que existe uma cepa para cada coisa, para cada situação, para não sair se aventurando por aí, piorar o quadro e depois quem fica com a fama é a Lógico. maconha, né? Porque a gente está falando, na verdade, da cannabis medicinal, né? Assim, o entendimento que o Brasil tinha de cannabis era da cannabis recreativa, é o que tem, vamos ver o que vai vir, né? Se você fosse comprar alguma coisa, é tipo assim, vamos ver o que vem aí dentro desse pacote que você comprou. Só que hoje não é assim, a gente está em outro patamar. Tá dando eco ainda? Eu tirei ali do lugar. O pessoal tá reclamando que tá dando eco. Eu olhei, eu vi, mas como pra Melhorou mim aqui tá tudo agora? ok, fica sempre Melhorou melhor agora, com o pessoal? fone, sem dúvida. Tá bom. Mas E pra meu mim tava marido já tudo veio aqui ok. 3 vezes falando para eu botar o fone. Então hoje você já está num outro nível que você tem possibilidades de pesquisar e de descobrir tudo que a gente ainda não sabe sobre a cannabis. Enquanto a gente está aqui no Brasil correndo da polícia e provando que o negócio funciona, porque ainda tem que provar que funciona, lá Uhum. fora as pesquisas já são muito mais avançadas, eles já estão usando para outras coisas, já estão descobrindo outros canabinoides e como é que eles funcionam. Enfim, a gente está muito atrasado com E olha que algo que já lá está na fora vida das pessoas. tem vários desafios, né? Que, por exemplo, os Estados Unidos enfrenta por, né, não ser uma legalização federal, o que impacta pra caramba as pesquisas, né? Mas isso não impacta tecnicamente no consumo, né? Porque o consumo lá, né, de produtos à base de cannabis está super grande, principalmente nessa época de pandemia, né? Os produtos que também a gente não tem aqui, vai saber Deus quando tem, que são as bebidas, os comestíveis, né? As gummies, que são Os formas, tipo, super pirulitos e lúdicas tudo. de você se Sim, tratar, né?
Então, a gente tá bem atrasado mesmo, porque até quem tá atrasado tá mais adiantado do que a gente. Você fazer um pirulito de CBD, que você dá a dose para uma criança chupar um pirulito e a dose dela tá ali, que mal tem nisso? Isso é humanizar um tratamento. E você viu que todos os países que abriram farmácias canábicas, que se prepararam para a abertura das farmácias, a maconha acabou em um dia. Entende? A hipocrisia é, a maconha já está espalhada, querido, já está em todo lugar. Todo mundo Exato. tem, e quem não tem tá reclamando porque não achou, não tem porque não achou, porque tá difícil, porque... Entendeu? Então, assim, já que o negócio já é assim, vamos fazer entrar pela porta da frente, vamos trazer os benefícios que isso gera para a economia, para emprego, para pesquisa, para acesso das outras pessoas. Para mim, eu vou te dizer qual é o meu sonho. O meu sonho é ter um lugar onde eu possa, dentro do meu habeas corpus, ajudar 10 famílias que seja. Eu só não faço isso hoje porque eu sou proibida pela justiça. Eu não quero perder meu habeas corpus, eu não quero botar o tratamento da Júlia em jogo. Mas eu poderia. E o meu desembargador é ótimo. O desembargador que cuidou do meu processo é tão maravilhoso que até nisso ele pensou. E isso precisa ser pesquisado. Ele deixou abertura para que a gente tivesse na frente uma possibilidade de se aliar a universidades, porque assim, vocês têm o direito de plantar, eles podem pesquisar, mas eles não têm matéria-prima, vocês têm. E se vocês se juntarem? E se a minha matéria-prima servir para uma pesquisa? E se ao invés do óleo da Júlia, puder fazer mais 4 óleos e ajudar mais 4 pessoas que não têm condição? É isso que para mim está em jogo, entendeu? O resto é perfumaria, é militância. Estão perguntando aqui o nome da advogada novamente. Aí, teve gente Doutora Daniela interessada. Tamanini. Doutora Daniela Tamanini. É uma mulher séria. Eu sou apaixonada por ela, porque o que eu já vi ela fazer por causa da cannabis, sem ter nada em troca, para ajudar as famílias, como retorno de vida. Sabe? Tipo assim, eu tô retornando o que a vida me dá. Ela é incrível. Dando o que se recebe, né? Na prática aí. Ela entende muito, ela entende muito. Ela é muito fera na área dela. Sabe o que me lembrou agora desse lance do HC? O que saiu de hoje, que é aí de Brasília, ele contempla duas questões. Uma que você falou que o seu HC não contempla, que é a importação de sementes, né? Sim. E uma coisa que eu acho interessante, que a Justiça também determinou que ele tem o direito de mandar o extrato que ele retirar para a Universidade de Brasília para fazer um acompanhamento, né, biológico da história. Ótimo. Para saber quanto de canabinoide tem, né, para saber toda a parte química do que ele está produzindo na casa dele. Então, eu achei um HC bem avançado até perto dos que tem saído, que é sempre pingado, né? Ou deixa plantar e não deixa pegar a semente e tal. Esse tem semente, cultivo e ainda análise da extração. Adoraria! Mas, né? Adoraria pegar cada óleo que a gente faz e mandar para lá para saber exatamente as quantidades de CBD e de THC. A gente não tem como fazer isso. Você precisa de uma máquina, né? Você precisa de tecnologia. E muito menos tem como separar canabinoide, né? Você vai usar o que a planta tem e pronto. A gente tinha uma noção no começo pelas plantas que a gente tinha recebido que tinham sido testadas. Mas a partir do momento que você vai clonando, ela vai mudando e cada uma... A gente recebeu uma vez, nessa época que a gente estava pesquisando uma das cepas da Júlia, a gente recebeu do banco de sementes uma pesquisa de variação da mesma semente, da mesma cepa. Eles pegaram 14 sementes da mesma planta e tinha variação enorme da quantidade de CBD e de THC. Então, você imagina isso porque eles testam e eles já mostram essa variação. Aqui no Brasil, a gente não tem noção de nada. Por isso que eu te falo que o risco, quando a gente comprava... E uma coisa também que eu acho importante. Geralmente, quem faz artesanal é quem faz para vender, para ajudar, ou sei lá para quê. Quem sou eu para dizer por que a pessoa vende? Acredito que seja para ajudar. Tanto é que é o que tem acesso muitas mães. Mas eu acho que faz toda a diferença quando você tem um paciente dentro de casa que precisa do remédio. A coisa muda de figura. Entendeu? Por exemplo, a Júlia, ela vaporiza. A gente enche o vaporizador dela. Depois que ela encheu os balões, a gente não usa de novo. A quantidade de cannabis, de planta, de flor, de óleo para o óleo da Júlia é enorme. A gente não dilui e faz não sei quantos.
É grosso, é caldo grosso. E é por isso que resolve. Agora precisa de muita planta. Você precisa fazer um negócio muito bem feito, por isso que dá certo. Mas eu desafio qualquer pessoa que tomar o óleo da Júlia a resolver, porque é um óleo concentrado. E quando você vai fazer em grande quantidade para muita gente, não sei nem como é que essa pessoa consegue. Você tem que plantar muita maconha. Você tem que plantar muita para poder dar para esse tanto de gente. Faço óleo para não sei quantas mil pessoas. Eu falei assim, nossa, você tem que ir uma mané garrincha de planta. Pelo menos na quantidade que a gente tem na nossa casa para que a Júlia use, é muita planta. Eu sei que tem Vocês estão com CBD quantos dentro. pés aí? Ai, não sei. Isso eu não sei. Isso varia muito. A gente tem clone, no quarto de clone, e a gente tem as plantas que estão florindo, né? Sempre tem que ter planta em todos os estágios. Porque pode acontecer um monte de coisa, que eu vou te falar, por exemplo, o clima de Brasília, quando tem aquela época seca, às vezes a gente perde planta por causa da secura. Aí na hora que chove, perdeu planta por causa da umidade. É um fungo que pega, que passa. Então, assim, a gente já passou aperto. Já aconteceu da gente ficar sem planta no começo. Já aconteceu da gente perder cepa, que era importante pra gente. Já aconteceu da gente passar um fim de semana na nossa obra, na casa que a gente está construindo, não conseguir voltar e perder um monte de clone. Então, pra gente, essa quantidade de planta é irrelevante, porque depende também da quantidade de canabinoide de cada uma. Então, tem época que a gente está com mais, tem época que está com menos, entende? Depende da época, depende da planta, depende de tudo. E é um negócio impressionante, assim, se tentar fazer o clone na lua errada, não dá certo. Ô Neila, é a natureza agindo. Se a gente não, né, não olhar e saber que a gente é da Terra e na Terra não é da gente, então é lua, é solo, vai levar tudo em consideração e nisso a gente vai se aproximando da nossa essência, né? A maconha, para mim, tem sido. Eu tenho visto as pessoas numa proximidade tão grande, como você falou. Às vezes mora numa cidade grande, tá ali próximo da terra, voltando esse lugar para o cultivo, né? Você fala, cara, qual é a chance dessa pessoa se ela não tivesse que passar por isso? É uma coisa que tem sido assim, eu tenho visto como um expansor de consciência no geral, para quem usa e para quem não usa também, para quem precisa e para quem não precisa. Tá paralisada aqui para mim. Voltou. Voltamos. Não, era só para dizer isso mesmo da maconha, né? Que é esse expansor de consciência no geral, né? Para quem precisa, para quem não precisa, para quem um dia vai precisar. E tá trazendo esse lugar aí de retorno a uma essência. Eu acho isso interessante pra caramba. Não, e essa pandemia eu acho que aguçou isso muito, muito também, sabe? Das pessoas começarem a se voltar para um lado mais essencial que estava ficando de lado, né? A gente emendava o dia fora de casa, a gente não voltava em casa para comer, as pessoas saem de manhã e voltam de noite. E de repente agora elas foram obrigadas a se voltar para dentro de casa, se voltar para a família, para o convívio, para os cuidados do lar. E isso tem despertado para si. Então, assim, gente que inventou de fazer horta agora na área de serviço, porque está descobrindo novas habilidades, inventando alguma coisa para fazer para não enlouquecer. E esse contato com a planta, como você falou, é um negócio que mexe com a nossa alma. Com pouco tempo, você já começa a ter um outro olhar para a natureza. Você começa a ter outra fé, porque você descobre que você precisa do tempo, você precisa do clima, você precisa ter a fé de que aquilo vai brotar, de que você vai conseguir fazer aquela planta crescer. Você pega amor pela planta, porque você vê as dificuldades dela, de repente ela está grande, você vê ela crescendo. Você trabalhar a vida e você ver a vida em transformação é um negócio muito mágico, mexe muito com o espírito da gente, faz a gente ficar perto de Deus, né, da criação, e agradecer a perfeição da natureza, que dá alimento, que dá remédio, que dá abrigo, né? Tira tudo, a natureza, as respostas de tudo tá na natureza. Eu acredito nisso. Eu também. Neila, eu queria agradecer, nosso tempo já está acabando. Se você quiser deixar um recado aí, foi incrível, gratidão demais. As pessoas adoraram aqui, vários fãs seus aqui que te acompanham, né? Sua caminhada aí no jornalismo, mas se quiser deixar um recado, fica à vontade.
Eu queria agradecer primeiro pelas pessoas terem participado, queria agradecer pelo convite, por a gente estar debatendo esse tema pela porta da frente. A gente precisa avançar muito e eu queria dizer para as mães que estão na luta que eu já tive um dia que não desistam, porque é por causa dessas famílias e é judicialmente que a gente tem que entrar. Infelizmente, a gente ainda precisa que seja pela porta da justiça, mas a gente vai entrar com carinho e com o pé na porta. Com carinho. A nossa família precisa, a esperança, nós que estamos fazendo essa revolução nesse momento de luz e de cura, a gente está trazendo a experiência para educar essa geração sobre essa planta maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada mesmo. Eu queria convidar todo mundo, né, que veio aí da sua base também para conhecer o Sechat, né? A gente tem passado aí várias informações aí com qualidade que hoje a gente acredita que é a informação que falta muitas vezes, né, para sair do preconceito, para sair desse movimento em torno da maconha que não está levando ninguém a lugar nenhum e os passos de formiguinha podem transformar uma coisa muito maior, né? Então, quem sentir aí, traz aí, vem para nossa página, a gente está todo dia aí mandando novidades. Gratidão novamente. E muito obrigada e para todo mundo que assistiu também. E ó, lembrando que vai ficar na nossa timeline, então quem quiser assistir no nosso feed, né, vai ficar lá essa live. Gratidão novamente. Obrigada, viu? Boa noite. Beijo, Carol. Beijo, Brasil. Até. Tchau, tchau. Tchau.